Boa tarde, boa noite. Nós queremos dar início a essa primeira aula internacional da nossa Escola de Altos Estudos, com o tema de Violência, Juventude e Mundialização, que é um projeto propiciado pela CAPES, do qual fazem parte o ILEA, o Pós-Graduação em Sociologia da URB, o Pós-Graduação em Sociologia da UNB e Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Também estamos assistindo à Universidade Federal, da Universidade Estadual do Ceará. E nós estamos transmitindo tudo isso online, também depois estará disponível no canal ILEA YouTube. Eu passei então a palavra para a professora Catani, representando o Pós-Graduação em Sociologia. Boa noite. Trago a saudação da professora Clarissa Baeta Neves, que está impossibilitada de comparecer, e uma saudação especial para o nosso amigo Arno Salles, que tivemos o prazer de trazê-lo em 2007 para uma série de eventos promovidos pelo programa de pós-graduação em Sociologia, e justamente naquela tentativa de internacionalizar as nossas cooperações, intercâmbios, e o professor Arno Salles se mostrou um parceiro extraordinário. Hoje ele participa regularmente das atividades, ele é um dos membros do Conselho Editorial da revista Sociologia e agora também do Conselho Científico de uma série que chama Produção de Conhecimento, que acaba de lançar para mostrar a capa lá. O primeiro livro é um conselho editorial internacional, com a ilustre participação do professor Arno. Publicamos Tempo e Trabalho, que é uma tese premiada pela CAPES, de uma ex-aluna nossa, e na sexta-feira já sairá o segundo título dessa série, Trabalho Horizonte 2021. Então, agradecer novamente a presença do professor, essa extraordinária parceria com o ILEA, que abre um campo de atuação diferenciado, bem ampliado, e acho que é isso que o programa de curso de nível 7 está procurando. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, professor Catani. Eu só queria então lembrar que esse seminário ele vai se prolongar até o mês de dezembro, né? E nós contaremos com 6 professores, o professor Arno nessa semana, hoje quinta e na próxima terça e quinta, em seguida o professor Alfredo Penavega, da Escola de Altos Estudos e Centro de Morin de Paris, e depois, já no dia 25, o professor Júlio Merria, da Universidade Maior de São Marcos, de Lima, Peru, e no início de dezembro, o professor José Manuel Vitoriano, da Espanha, da Universidade de Valência, e depois o professor Luciano Concheiro, da Universidade Autônoma Metropolitana do México, e finalmente, em 16 de dezembro, a professora Li Chunlin, da Academia Chinesa de Ciências Sociais. E com isso nós queremos dar uma visão realmente mundial desses fenômenos, trazendo, como será feito hoje, conceitos que nos permitam explicar esta nova realidade, não apenas em relação à juventude, mas de modo bastante geral. Queria apresentar brevemente o currículo do professor Arno. O professor Arno é doutor de Estado em Letras e Ciências Humanas pela Universidade de Paris de Diderot, é professor emérito da Sociologia da Universidade de Montreal, tem várias publicações, uma das últimas é esse livro, Sociology Today. Também ele publicou a Burguesia Industrial no Quebec, Decididores e Gestionários, e editou vários livros, como Desenvolvimento Nacional e Economia Mundializada, Recomposição do Político, Quebec, Fim de Siècle, o International Handbook of Sociology, The New Direction of Sociology of Chronology, Economy and Society, and Knowledge, Communication and Creativity. Ele foi vice-diretor da Faculdade de
de Estudos Graduados da Universidade de Montreal, chefe do programa de Sociologia, foi vice-presidente da Associação Internacional da Sociedade para o Avanço da Economia e da Sociologia, e também foi vice-presidente de pesquisa da Associação Internacional de Sociologia, inclusive lá estivemos em 98 no Congresso Mundial de Sociologia, de uma centena de brasileiros. E foi também nomeado Cavaleiro de Ordem das Palmas Acadêmicas da França. Então, é uma alegria receber o professor Arnaud. Ele vai falar em francês. Nós fizemos, Lisandro e eu hoje, peço já desculpas que fizemos hoje à tarde a tradução do PowerPoint, mas eu farei a tradução consecutiva. E depois teremos perguntas, também vamos receber perguntas por e-mail, no e-mail que nós temos no nosso grupo. Bom, então, eu passaria agora a palavra ao professor Arnaud. Alors, d'abord, je voudrais remercier le professeur Barès de m'avoir invité comme cela. On s'était rencontrés à nouveau, parce qu'on se connaît depuis 1998. On s'est connus au Congrès mondial de sociologie et tout de suite la sympathie est passée naturellement. Et donc on s'est revus au fur et à mesure, et en particulier quand je suis venu ici en 2007, l'an dernier. Et l'an dernier, on m'a très gentiment proposé de venir passer 2 semaines à Porto Alegre, encore dans l'ILEA, et pour participer à ce cours qui est, je pense, très intéressant et très important à développer aujourd'hui. Bom, nos conhecemos em 98 em Montreal e, bom, temos uma boa relação desde então. Ele esteve aqui em 2007 e o ano passado esteve aqui e nós o convidamos com uma antecedência devida de 12 horas e ele participou de um debate muito importante aqui no ILEA e aqui está. Et donc, voilà, je suis donc très heureux d'être à nouveau à Porto Alegre, de pouvoir participer à ce cours. Et je remercie aussi Antonio Catani, qui est grand ami aussi, d'avoir fait sa présentation. Et je vais donc commencer. Je vais parler aujourd'hui de la diversité des sociétés nationales, de la globalisation et de la jeunesse. C'est pas nécessairement quelque chose qui, au départ, était si facile, parce que pour trouver le lien entre la jeunesse et la globalisation, c'est pas si simple. Heureusement, il y a quand même des travaux importants qui ont été réalisés et qui m'ont permis de pouvoir me glisser dans cette thématique. Bom, eu vou então trabalhar hoje sobre o tema da diversidade das sociedades nacionais, da globalização da juventude, o que não foi simples fazer a relação entre esses 3 temas, mas graças a uma série de trabalhos disponíveis, que nós distribuímos, vamos distribuir as referências, também alguns textos, ele então traz aqui essa contribuição. Donc, je vais parler aujourd'hui de globalisation. Je vais essayer de poser quelques définitions, de voir comment on peut imaginer, le cas échéant, une société humaine globalisée, si cela peut exister, ce n'est pas sûr. Et je vais aussi essayer de voir quel est le rapport de la sociologie à la globalisation, mais aussi aux sociétés nationales, parce que les sociétés nationales ont été quand même le centre d'intérêt majeur, depuis la formation de la sociologie, le centre d'intérêt majeur des recherches. Bom, eu vou falar então da globalização e também de como a sociedade é afetada por esse processo, talvez de uma sociedade global, que não é tão evidente assim, mas também dos processos econômicos qui levam à essa internationalisation dos mercados et das sociedades. Et je terminerai sur cette question des rapports globalisation-jeunesse
dont j'aurai l'occasion de reparler dans une autre séance dans la deuxième semaine qui est à venir. Eu terminarei sobre as relações entre globalização e juventude, que também será desenvolvido nas próximas aulas. Voilà. Donc, je commencerai par... je commencerai par un schéma qui me permet en quelque sorte d'avancer vers les transformations que l'on a vu s'opérer depuis le milieu des années 80. Au cours des années 70, c'était préparé d'une certaine manière, à la fois philosophiquement, mais aussi par des réseaux, un ensemble de changements très profonds qui ont marqué les 2 dernières décennies de façon très importante. Il s'agit en fait des mouvements de privatisation, dérégulation, libéralisation qui ont été amenés notamment lorsque Mme Thatcher est arrivée, lorsque M. Reagan et lorsque les autres États ont suivi ce mouvement extrêmement important. Ce mouvement a engendré une rupture très profonde des relations entre le privé et le public. Et donc, nous avons vu se produire un renversement du mode de régulation de l'État au marché. L'État, auparavant, à l'intérieur de ses frontières, pouvait réguler assez facilement les activités économiques, mais aussi le reste, communication, culture, éducation, etc. Et là, nous avons eu un renversement qui a donné au marché, a priori au marché, parce qu'il faut voir comment ça se présente, qui a donné au marché ces pouvoirs dits de régulation par des automatismes dits naturels. Il faudrait là aussi discuter. Et, oui, je suis à la mesure. Então, desde 1970 houve profundas mudanças na sociedade mundial e, por exemplo, nos governos neoliberais, então, da Madame Thatcher, houve todo um movimento de privatização, de desregulação, de liberalização e dos mercados e da sociedade. Ou seja, toda uma nova relação entre privado e público se estabeleceu e um outro modo de regulação. Aquilo que até então o Estado agia como agente do modo de regulação, passou agora, de modo a priori, que vamos depois especificar, ao mercado, ou seja, o mercado passa a ter um modo de regulação sobre não apenas atividades econômicas, mas também outras atividades como educacionais ou culturais. Il en est résulté une expansion intérieure et transnationale du secteur privé. Et ceci a permis l'internationalisation des marchés en même temps qu'une intensification de la concurrence, des opérations de délocalisation et de sous-traitance qui ont été un élément important de la désindustrialisation des pays les plus riches, mais qui a aussi permis aux pays en développement d'accueillir des nouvelles activités industrielles, quelquefois, et même assez souvent, avec des conditions de travail qui n'étaient pas excellentes. Bom, isso então permitiu uma expansão internacional intensa e transnacionalizada do setor privado, com uma intensificação dos mercados, da concorrência, que resultou em processos industriais de deslocalização, com subcontratação de mão de obra, o que provocou, por um lado, nos países até então industrializados, uma desindustrialização, mas também provocou nos países desenvolvidos a localização de indústrias muito atraídas por condições de trabalho mais baratas. Et cela a aussi entraîné quelque chose qui a eu de très importantes conséquences,
une financiarisation de l'économie, qui a conduit notamment, dans certains cas, à l'ensauvagement systématique de la gestion de certaines entreprises. Isso provocou toda uma financiarização da economia, mas também modo quase selvagem de direção e orientação das empresas. Par conséquent, tous ces mouvements ont effectivement été, pour la phase de globalisation que nous connaissons, ont été un espèce de déclencheur d'expansion extrêmement important et qui va avoir des conséquences sur de nombreux aspects, non seulement sur la dimension économique, sur la dimension des communications, mais aussi sur tout ce qui concerne la vie des gens, comme on le verra vers la fin. Então, esse processo de globalização permitiu uma expansão enorme dos negócios a nível mundial, e não somente nos aspectos econômicos, mas também nos aspectos da comunicação, em outras dimensões da vida social, como o próprio vestuário, esportes, etc., como veremos a seguir. Alors, la globalisation, et avec ce renversement du mode de régulation de l'économie, la globalisation est largement reliée, comme vous le savez, à l'internationalisation des marchés et donc à l'intensification des flux transfrontières. C'est aussi le développement d'un nouveau type de capitalisme transnational, aventurier, spéculatif, dont l'épine dorsale est de nature financière. Então, essa globalização está fortemente ligada à internacionalização dos mercados, à intensificação dos fluxos transfronteiriços e à integração dos novos países nesses circuitos de mercados internacionalizados. Ou seja, passa a ser um novo tipo de capitalismo transnacional, aventureiro, especulativo, cuja espinha dorsal é o mundo financeiro e as inversões financeiras. Pour plusieurs, le renversement du mode de régulation a résulté dans la perte par l'État de sa capacité traditionnelle à réduire ou à contrôler les sources de pouvoir à l'intérieur de ses frontières, d'où l'idée d'un déclin de la forme de l'État-nation. Quand je parle de contrôle des sources de pouvoir, je pense par exemple à l'économique ou même aux religieux, d'où l'idée d'un déclin de la forme État-nation dont on peut et dont on discutera aujourd'hui. Ou seja, essa mudança do modo de regulação da vida resulta numa perda pelo Estado da sua capacidade de reduzir ou de controlar fontes de poder no interior das fronteiras e, ao mesmo tempo, as novas fontes de poder econômicos e também religiosos passam a ser internacionalizadas e isso dá uma ideia de declínio da forma do Estado-nação. Alors, pour donner une définition momentanée de la globalisation, je pourrais dire que celle-ci sera interprétée comme la transition, c'est dans une perspective évolutionnaire, il faut bien le dire. On passe d'un monde qui est celui de l'État-nation à celui d'un monde globalisé, mais ce serait la transition accélérée du monde des États-nations à ce qu'on pourrait appeler une société humaine globalisée, notamment par l'extension intercontinentale de réseaux interdépendants dont les liens sont forgés grâce à une multitude de flux. Então, do ponto de vista da evolução, nós passamos de momento de predomínio do Estado-nação a uma transição na qual talvez nós pudéssemos falar de uma sociedade humana aí já globalizada e extremamente intensa através de redes e de fluxos internacionalizados. Alors, interrogeons-nous d'abord sur les rapports entre l'État et la mondialisation. Saskia Sassen a distingué pour des fins d'exposition d'abord, trois positions qui sont fondées sur le postulat que le national et le global sont mutuellement exclusifs. Donc, national et global
sont mutuellement exclusives. Ça comprend trois positions que je vais énoncer. Ou seja, nós partimos de algumas concepções sobre essa relação de Estado e mundialização. A autora Saskia Sassen, ela, analisando essas relações entre o nacional e o global, ela vai distinguir, como ponto de partida da análise, 4 posições nas quais essas duas entidades, nacional e global, estariam positionadas de modo exclusivo. Alors, la première position, c'est que l'État est affecté, mais affecté dans le sens de victimiser, en quelque sorte, ce pauvre État. Eh bien, la globalisation vient lui faire perdre sa signification et il décline. Então, nesse primeiro momento, o Estado passa a ser, podemos dizer, vitimizado e até mesmo vai perdendo significação no âmbito da vida econômica e social. La deuxième position, c'est que, en fait, malgré la mondialisation, rien n'a vraiment changé. Et les États, fondamentalement, continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. A segunda posição de análise seria aqueles que acham que nada mudou no Estado e que eles continuam fazendo aquilo que sempre fizeram, malgrado a globalização. La troisième position, c'est que l'État s'adapte, en fait, parce qu'il y a des changements importants, même se transforme, s'assurant ainsi de rester l'acteur central et de ne pas décliner, ce qui, au fond, serait une variante de la deuxième position. E uma terceira posição seria no sentido de que o Estado se adapta e ele se transforma e se mantém como ator central, mesmo com tais modificações, o que seria uma variante da segunda posição anteriormente exposta. En fait, la position que l'on peut adopter, et c'est celle que je pense qu'adopte Saskia Sassen, c'est que l'État est un des domaines institutionnels stratégiques au sein duquel se produit un travail de développement de la globalisation. C'est-à-dire qu'en réalité, les États ont largement contribué à favoriser les phénomènes de globalisation. E uma quarta posição, que certamente é o que a autora adota, é que o Estado continua sendo um dos domínios institucionais estratégicos no qual se produz essas transformações, mesmo no interior do desenvolvimento da globalização. Ou seja, em algum modo, o próprio Estado vem a favorecer as dimensões dinâmicas dessa globalização. La mondialisation, comme vous le savez, est la résultante de multiples forces. Elles sont technologiques, elles sont économiques, elles sont culturelles. Toute la dimension technologique, on devrait y insister beaucoup plus que je ne le ferai, mais elles sont aussi idéologiques et politiques. Et elles interagissent profondément entre elles. Ou seja, as dimensões da mundialização são várias, né? Primeiro, as próprias tecnológicas, dimensões nas quais eu não me deterei muito, mas também as dimensões econômicas, as dimensões culturais, sem esquecer as dimensões ideológicas, e umas e outras interagem entre elas. Et au fond, ce que l'on peut dire, c'est que de nombreux États ont joué un rôle central dans l'accélération de la mondialisation depuis le début des années 80. Et en même temps, ils ont été eux-mêmes confrontés à de profondes transformations sociales qui surgissaient du fait de ces ouvertures. Ou seja, um grande número de estados tiveram um papel importante nessa mundialização desde os anos 70, 80. Mas, por outro lado, é importante notar que eles mesmos foram confrontados com profundas transformações sociais, o que de algum modo significa uma mescla da abordagem de número 3 e da abordagem de número 4. Alors la question, c'est de savoir si on peut, en tant que sociologue, essayer de conceptualiser le monde comme société universelle, une société humaine universelle à venir. Ou est-ce que, plutôt, on doit considérer le monde social comme un ensemble de sociétés avec des identités spécifiques
mais intégrée et régulée par une forme plurielle de gouvernance, une forme de gouvernance globale, où le pouvoir et l'influence sont partagés par une pluralité d'acteurs, pas par, disons, un acteur central, que cet acteur ou que ces acteurs soient publics, soient privés, soient non gouvernementaux, les NGO, qu'ils soient locaux, nationaux, internationaux ou transnationaux. Ou seja, a questão que se coloca é: será que nós estamos diante de uma sociedade humana universal que estaria se fazendo? Ou nós estamos em face de um conjunto de sociedades específicas que, mesmo tendo um domínio global, elas são agidas e são dinamizadas por uma pluralidade de atores, não mais apenas o Estado, mas também outros atores públicos, atores privados, as ONGs, né, ONGs, ou atores locais e nacionais, assim como aqueles atores internacionalizados. Alors, je suis plutôt d'accord avec Alberto Martinelli, qui une société globale, universelle, n'existe pas. Même si le système mondial gagne en expansion, gagne en intégration, notamment dans ses dimensions économiques, technologiques et communicationnelles, je ne pense pas que l'on puisse parler, tout au moins à ce stade, d'une véritable société globale universelle, même si l'idée de société humaine, justement globale, est intéressante à penser. Mais vous le savez fort bien, ce système est loin d'être une entité unifiée, ce système mondial. Au contraire, une multiplicité de sociétés et d'États-nations entretiennent une fragmentation, notamment culturelle, et des divisions politiques. Ou seja, eu tendo a concordar com o professor Alberto Martinelli, o recente, de que esta sociedade humana universal não existe, mesmo que fosse talvez uma ideia interessante. Ou seja, eu concordo muito mais com a ideia de que nós estamos frente a um sistema não unificado, no qual há uma diversidade de atores, uma multiplicidade de agentes, ou seja, não apenas o Estado, mas outros agentes, ou seja, nós assistimos a uma fragmentação, tanto no plano cultural como no plano político, num subconjunto de um sistema não unificado. Par conséquent, ce serait rêver que de penser que ce mouvement de globalisation, même s'il persistait pendant des décennies, pourrait conduire à un monde unitaire sur Terre. Unitaire sinon unifié. Même si les États-nations participent du mouvement de globalisation, qui lui-même vient éroder leur base de souveraineté, ces États-nations sont particulièrement résilients, sont costauds, solides, sous de nombreuses dimensions, et par conséquent, ils ne se laissent pas manger, d'autant plus depuis, je pense, septembre 2001, qui a amené plusieurs États à se refermer, en particulier dans la circulation, par rapport à la circulation et à l'entrée. Ou seja, contrariamente à ideia de que nós teríamos uma entidade unificada ou unitária do ponto de vista mundial, o que nós vemos são estados muito sólidos, muito resilientes, né, muitas vezes até resistentes a esta mudança no sentido da universalização. E, por exemplo, os acontecimentos de setembro de 2001 nos Estados Unidos produziram uma volta dos Estados a sistemas unitários bastante fechados. Ce que l'on doit reconnaître, en revanche, c'est que il est vrai que se développe, grâce à d'importants mouvements sociaux, le sens d'une destinée humaine commune à travers les civilisations. Et c'est ce que Martinelli appelle les cosmopolitan ethics. À partir de différents types de conscience, par exemple,
conscience environnementale, droits humains, justice globale, lutte contre les inégalités, etc. Et c'est cela peut-être qui rend possible, rend potentiel, au moins potentiellement, l'existence d'un dialogue approfondi entre les civilizações. Ou seja, o que nós estamos percebendo é que, principalmente por via dos movimentos sociais, que, por um lado, eles apontam no sentido de um destino humano comum, muito do ponto de vista de uma civilização humana em comum. Mas o professor Martinelli, né, nesse sentido, ele vai falar da possibilidade de uma ética cosmopolita ou universalizada, principalmente em algumas dimensões como direitos humanos, meio ambiente, busca da igualdade, o que também propiciaria um ambiente de um diálogo muito mais mundializado. Alors, pour Martinelli, en fait, une société humaine globalisée n'est pas universelle, mais plutôt une association de communautés fondée sur le droit, fondée sur des normes et des institutions communément acceptées. Ou seja, o professor Martinelli vai propor que essa sociedade humana seria muito mais fundada no diálogo, fundada no direito e na possibilidade de um diálogo entre as civilizações. Ceci va nous amener à regarder les rapports, cette fois, entre la sociologie comme discipline et l'idée de société. Donc, ou seja, isso nos leva a uma ideia de voltar a ver qual é a relação entre a sociologia como disciplina e a própria ideia de sociedade. La société, en fait, vous le savez, c'est implicitement l'objet clé d'analyse de notre discipline depuis sa naissance et encore plus peut-être même depuis les années 50. Você sabe, a sociedade está na chave, no início mesmo da sociologia, desde o seu nascimento, e sobretudo a partir dos anos 50, ela é o verdadeiro contexto da pesquisa sociológica, como se pode ver em vários autores, do Raymond Wallenstein, Taylor Urey. C'est le contexte social fondamental de la recherche sociologique. Et plus encore, on peut dire que l'unité d'observation macro-sociologique prédominante reste le plus souvent, et pour de nombreuses raisons, notamment tout simplement à cause du financement de la recherche, la société nationale. Ou seja, o contexto da própria pesquisa sociológica é a sociedade, e ainda mais, esta unidade dita sociedade é o ângulo da observação macro-sociológica, e até mesmo por razões pragmáticas, porque muitas vezes o financiamento da pesquisa deriva dos estados nacionais. La sociologie, de ce point de vue-là, semble-t-il, enfin d'après plusieurs auteurs, comme discipline, a souffert de ce qui a été appelé un enchâssement dans l'étatisme, embedded statism. Donc, cela, comme dans plusieurs autres sciences sociales, a marginalisé des conceptions spatiales alternatives du monde social. Ou seja, a sociologia esteve involucrada desde o início nesse, podemos chamar assim, estatismo, tal como outras ciências sociais. Isso, de algum modo, prejudicou a que a sociologia pudesse perceber ou fazer ver outras lógicas subestatais ou mesmo as diferenças dentro das sociedades. Donc, prêter plus d'attention aux phénomènes transnationaux aujourd'hui, mais elle reste marquée par les frontières politiques et elle a souvent expliqué les différences entre les sociétés à partir de ce qu'on peut appeler les effets sociétaux. Ou seja, ainda hoje a sociologia observa os efeitos dessas fronteiras políticas e, ao mesmo tempo, os efeitos societais do interior dessas fronteiras políticas e das diversas sociedades.
Certains sont allés, comme Wallerstein, à dire que ce qui est fondamentalement erroné avec le concept de société, c'est qu'il réifie et donc cristallise les phénomènes sociaux dont la signification réelle réside non pas dans leur solidité, mais précisément dans leur fluidité et malléabilité. Ou seja, esse conceito, aqui citando Manuel Wallerstein, o que se diria que o que é errôneo no conceito de sociedade é que, de algum modo, ele reifica, ou seja, cristaliza os fenômenos sociais, cuja significação real vem a estar na sua solidez, na sua fluidez, na sua maleabilidade. On aura l'occasion de revenir sur cette vision jeudi prochain, mais pour l'instant, je voudrais souligner les bouleversements qui peuvent résulter en sociologie de ces phénomènes. Eh bien, d'abord, on peut dire que deux processus principaux sont venus bouleverser le travail en sociologie et pousser les chercheurs à questionner l'idée de société, à mettre en question l'idée de société. Bom, tudo isso levou a uma transformação, de uma inversão do trabalho de sociologia. Nós podemos talvez distinguir dois grandes princípios que levaram os pesquisadores a questionar a ideia de sociedade. Le premier processus, c'est un processus d'hypermodernisation contemporaine qui apparaît détruire les mythes unificateurs qui sont à la source d'une culture nationale censée influencer les conduites individuelles, les activités économiques qui sont en perpétuelle transformation et un État dont la souveraineté et la cohérence nationale ont été érodées. Bom, a primeira posição seria representada pela ideia de que a hipermodernização contemporânea parece ter destruído os mitos unificadores, vem dizer o Alain Touraine, o Keynes, esses mitos esses que são na base de uma cultura nacional que vem influenciar condutas individuais, atividades econômicas, as quais estão em perpétua transformação e, portanto, estamos diante de um Estado cuja coerência nacional foi ela mesma erodida. Et évidemment, en deuxième plan, la phase actuelle de mondialisation. E o segundo ponto seria a discussão sobre a fase atual da mondialização. Alors, pour plusieurs auteurs, ces processus ont ouvert la voie à une sociologie sans société. Pour reprendre les termes d'Alain Touraine, qui a dit ça dès 1981 et qui vient de proposer un livre, grand livre, en 2013, La fin des sociétés. Essa segunda posição também é representada pelo professor Alain Touraine, que recém publicou um livro, O Fim da Sociedade, desenvolvendo ideias que já tinha colocado desde a década final do século passado, a ideia de uma sociologia sem sociedade ou de uma sociologia pós-sociedade. Donc effectivement, John Hurry a poursuivi aussi avec l'idée de sociologie post-sociétale, et ceci remet en question la conceptualisation artificielle des sociétés pour s'intéresser à l'extension du social hors des frontières traditionnelles, aux acteurs du changement, aux réseaux, aux mouvements transfrontières, aux flux et aux mobilités, à l'enchevêtrement des phénomènes socioculturels à travers les frontières. Bom, então nessa segunda posição, seja do Alain Touraine, seja do John Hurry, o que se coloca em questão é essa conceituação artificial, entre aspas, da sociedade. O que se procura agora é se preocupar com a extensão do social para além das fronteiras tradicionais, seja em termos dos atores em mudança, das redes sociais, dos movimentos transfronteiriços, aos fluxos sociais e às mobilidades, ou seja, a superposição de fenômenos socioculturais através de fronteiras. Ce qui en est résulté notamment, c'est la nécessité au moins d'établir un niveau d'analyse
qui ne soit plus, seulement macro-sociologique, donc sociétal, relatif à une société donnée, mais global, comme plusieurs l'ont proposé, dont Archer et Smelser. Ou seja, essa segunda posição nos leva à necessidade de estabelecer outro nível de análise, não mais somente macro-sociológico ou societal, mas sim um ponto de vista de análise global, como autores como Margaret Archer e Smelser propuseram. Et en fait, sommes-nous dans une ère post-sociale, comme le dit Touraine. Pour Touraine, c'est l'affaiblissement des institutions sociales par le capitalisme financier qui prélude à la fin des sociétés, qui ouvre une ère post-historique, post-sociale, puisque ces sociétés qui ont été constituées à travers par l'intermédiaire des États-nations perdent de la capacité de s'autodéterminer, de s'autoréguler et de se transformer par elles-mêmes, comme l'avait décrit Touraine lui-même dans les années 70 avec la production de la société. Ou seja, estaríamos diante de uma era, de uma idade pós-social para Alain Touraine, e já tinha desenvolvido também no seu livro A Produção da Sociedade, o enfraquecimento das instituições sociais pelo capitalismo financeiro, é isso que ele coloca em questão, antecipa o fim da sociedade, ou seja, abre-se uma era pós-histórica, pós-social, na qual as sociedades perdem sua capacidade de se autodeterminar, de se autorregular e de se transformar por si mesmo, que era a ideia inicial da produção da sociedade, no livro do professor Touraine. Donc, rupture dans cette capacité pour les sociétés de se transformer de façon autonome et donc de s'autoréguler et de poursuivre leur chemin en quelque sorte de façon vraiment indépendante. Ou seja, a ruptura daquele modo pelo qual a sociedade desenvolvia a sua própria autonomia, tinha uma capacidade de autorregulação, ou seja, podia definir o seu próprio caminho. Maintenant, à partir de ces thèses, on peut être très pessimiste, mais il faut se demander si l'on peut parler de réduction de la diversité sociale sous l'effet de la mondialisation. Alors, on peut se demander si l'intensification de la globalisation et de l'hypermodernisation dont on vient de parler ont pour effet de réduire la spécificité des arrangements nationaux qui ont toujours été conçus à l'intérieur du territoire et donc réduire la diversité sociétale. Est-ce que c'est vous? Oui. Ou seja, seria possível falar de uma redução da diversidade social? A questão que se coloca é se esta intensificação da globalização e da hipermodernização, tomando aqui um ponto de vista pessimista, será que ela teria por efeito reduzir a especificidade dos arranjos nacionais, reduzir a especificidade dos arranjos estatais, sempre no âmbito de um território? Ou seja, seria possível reduzir a diversidade social? Ces mouvements n'entraînent-ils pas finalement une standardisation à l'échelle du globe, fréquemment sous la forme de modèles occidentalisés, tels qu'on peut voir dans le sport, la médecine, qui est pratiquement totalement occidentalisée, à part peut-être en Chine où subsistent certaines formes de médecine traditionnelle, peut-être en Afrique. La musique pop, l'habillement, etc., etc. Ou seja, a segunda questão que se poderia colocar é se tais movimentos de globalização e hipermodernização não estariam acarretando uma estandardização em escala global, principalmente em algumas dimensões, ou seja, modelos ocidentais, tais como no esporte, modelos ocidentais na medicina, talvez com exceção hoje
da medicina tradicional chinesa, na própria música pop ou no vestuário? En fait, je crois qu'on doit plutôt, disons, s'inquiéter moins que l'on peut le penser, parce que c'est certain que si on voyage, on s'aperçoit qu'il y a une diminution internationale des contrastes entre les sociétés. C'est-à-dire que si vous allez au Japon, si vous allez en Chine, au moins dans les villes, si vous allez, disons, si je viens au Brésil, je ne me sens pas dépaysé et par conséquent, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une diminution internacional de contraste entre as sociedades. Vocês poderiam se perguntar também em que medida está havendo uma diminuição internacional dos contrastes entre as sociedades, ou seja, se nós viajamos ao Japão, à China, pelo menos na cidade, ou agora ao Brasil, será que um se sente fora do seu país? Mais en revanche aussi, on peut observer la formation de variétés croissantes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces contrastes de société, mais au contraire, mais en revanche, il y a des variétés croissantes du même modèle, en quelque sorte, qui apparaissent et qui sont disséminées, qui font que, quand même, quand on vient dans un pays, il y a des caractéristiques qui lui sont spécifiques. Il y a aussi des façons d'avoir des politiques sociales, des modèles d'éducation, etc., qui quand même diffèrent, et par conséquent on observe des variétés croissantes, mais plus ces écarts extraordinaires que l'on pouvait constater, par exemple, au début du XXe siècle. O que podemos hoje constatar, evidentemente, é que se por um lado há uma diminuição dos contrastes entre as sociedades, por outro lado também se observa a formação de crescentes variedades, seja em termos de políticas sociais, seja em termos de modelos educacionais, ou seja, mesmo que não seja uma variedade tão grande quanto do final do século XIX, há ainda assim uma crescente variedade, ou permanece uma crescente variedade no mundo atual. Une réponse non pessimiste aussi, c'est celle de Jerry Egg, par exemple, qui se trouve à l'Université College Park, aux États-Unis, qui disait qu'il ne faut pas trop s'inquiéter quand même, parce qu'on doit distinguer entre des patterns institutionnels simples, à diffusion rapide, et qui peuvent donc s'implanter assez facilement, même si cela peut être massif. Par exemple, on peut transporter à Paris Disney World. On a des restaurants fast-food un peu partout, des nouvelles machines, des systèmes hôteliers, des langages informatiques, certaines habitudes de commerce, on pourrait même dire certaines formes d'anglais qui sont érodées en quelque sorte. Donc des patterns institutionnels simples qui, eux, peuvent se déplacer très facilement, qui peuvent s'implanter très facilement dans des pays très différents. Mais en revanche, il y a des patterns macro-institutionnels, notamment ceux où l'État est impliqué ou qui sont là depuis très longtemps, qui sont beaucoup plus résistants au changement. Ou seja, talvez uma visão não pessimista, como o Jerry Hayes propõe, nós deveríamos então distinguir entre dois tipos de padrões sociais. Por um lado, padrões institucionais simples e, por outro, padrões macro-institucionais. Entre os padrões macro-institucionais simples, eles têm uma difusão rápida e podem se implantar facilmente, mesmo sendo de massa. Por exemplo, os parques temáticos estilo Disney World, foi mesmo implementado cerca de Paris, os restaurantes fast food, novas máquinas, sistemas de hotelaria, a linguagem informacional ou hábitos comerciais. E, por outro lado, os padrões macro-institucionais, principalmente aqueles nos quais o Estado está implicado e que, por conseguinte, são ainda muito mais resistentes à mudança. Por exemplo, um sistema elitista de educação, as relações industriais, os sistemas militares,
ou as igrejas. Et en même temps, évidemment, on peut repérer, probablement, il faudrait les étudier de façon très sérieuse, des styles cognitifs nationaux, des modes de pensée privilégiés dans une société qui jouent un rôle central dans la définition de ces patterns institutionnels qui se transcrivent dans les espaces et les pratiques des acteurs. Por outro lado, seria possível ainda distinguir estilos cognitivos nacionais, ou seja, modos de pensamento privilegiados em uma sociedade e que desempenham um papel central na definição desses padrões macro-institucionais, porque eles também se inserem nos espaços sociais e nas práticas dos atores sociais. Tout à l'heure, José Vicente Tavares me parlait d'une collègue chinoise très connue qui a fait des livres sur la pensée chinoise. Je pense qu'on apprendrait beaucoup sur les styles cognitifs de la Chine, entre autres, et nous donnerait des idées sur nos propres sociétés. Há pouco falávamos sobre a professora Anne Chang, que é a professora do Colégio de France, que estará aqui provavelmente no ano que vem, que estuda o pensamento chinês e que certamente, conhecendo as especificidades desse pensamento chinês, nós teríamos muito a aprender com um tal estilo cognitivo muito específico. Alors, ce que l'on peut dire, certainement, c'est que malgré de nombreux changements associés à la mondialisation, il ne faut pas les sous-estimer, de nombreux patterns nationaux persistent. Les effets sociétaux à l'échelle nationale n'ont donc pas été effacés d'un coup de baguette magique par les divers processus liés à la mondialisation. Ou seja, ainda nessa discussão sobre a redução da diversidade social, parece que, malgrado numerosas mudanças associadas aos processos de mundialização, permanecem ou persistem numerosos padrões nacionais. Em outras palavras, os efeitos societais em escala nacional não foram apagados por um golpe mágico, por uma vareta mágica, pelos diversos processos ligados à mondialização. Par conséquent, l'on peut penser que leurs racines les plus profondes continueront à générer en surface des modèles différents ou au moins des hybridations nouvelles. Ou seja, pode-se pensar que as suas raízes mais profundas vão continuar e vão continuar a gerar modelos diferentes ou, pelo menos, a novos hibridismos ou hibridizações socioculturais novas. Donc, de ce point de vue-là, la sociologie a de nombreux jours devant elle, avant que l'étude des phénomènes sociétaux, de société décline fortement. Ou seja, isso é bom para o sociólogo, parece que a sociologia tem ainda muitos dias à sua frente antes que declinem os estudos sobre tais fenômenos societais. Alors, malgré la fin des sociétés, d'une certaine manière, mais cependant, il faut bien reconnaître que l'approche sociétale basée strictement sur l'analyse d'une société est trop unitaire, elle est assez totaliste, et l'État-nation comme unité d'analyse est loin d'être sans défaut du point de vue de l'analyse. Entretanto, é preciso reconhecer que esta abordagem societal ou societária é muito unitária, muito totalista, ou seja, nesta linha, o Estado-nação como unidade de análise está longe de estar sem falhas do ponto de vista analítico. Mais, donc de ce point de vue-là, nous devons regarder peut-être cette fois les rapports entre les processus transnationaux et l'analyse sociologique. En fait, l'économie et maintes autres pratiques, si elles restent souvent soutenues par des réseaux et des instituitions nationales, n'en dépendent plus complètement, loin de là. Ou seja, se nós agora abordarmos essa relação de processos transnacionais e análise sociológica, é possível ver que muitas práticas, entre elas a própria economia, permanecem mantidas por redes e instituições nacionais, com a diferença agora que não depende somente de tais instituições nacionais, mas são afetadas pelos processos transnacionais. Par ailleurs, on
doit reconnaître que le modèle traditionnel clos des États-nations privilégiés ne pouvait pas résister non plus à l'intense accroissement de la mobilité des individus, des biens, du capital, non plus qu'à l'usage généralisé de technologies nouvelles de communication et d'information qui, au-delà du contexte national, peuvent intégrer les réseaux d'entreprises, les réseaux dits sociaux dont nous profitons et les systèmes non plus à une échelle globale. Do outro lado, é preciso perceber que aquele modo tradicional do Estado-nação, ele não podia resistir à intensa mobilidade, seja mobilidade de indivíduos, mobilidade de bens, de capital, de tecnologia da informação ou da comunicação, pois se produzem agora redes mundiais de empresas, redes mundiais sociais, ou seja, sistemas mundiais que vão afetar o Estado-nação. Et cela a fait dire à John Urry que nous étions passés, par exemple, de l'état jardinier à l'état garde-chasse. L'état jardinier qui cultive un enclos et l'état garde-chasse qui, lui, voit rôder toutes sortes d'animaux qui passent à travers la forêt sans qu'il puisse vraiment les contrôler. Ou seja, John Urry propõe uma imagem de que nós estamos passando de um estado jardineiro, que é aquele que cuida só do seu pequeno quintal, da sua horta, para um guarda de florestas, que está, um guarda de campo florestal, que vê vários animais passando sem que ele possa mesmo controlá-los. Ce qui est finalement important pour l'analyse sociologique, c'est que l'intensification de la globalisation n'est pas juste un autre effet environnemental externe que l'on devrait prendre en considération, mais un processus qui nous oblige à réviser des conceptualisations théoriques et à questionner des généralisations empiriques sur des systèmes nationaux distincts. Ou seja, essa intensificação da globalização não é um outro efeito ambiental, um outro efeito externo, mas é um processo que nos obriga a rever conceitualizações teóricas, conceitos e noções e a questionar generalizações empíricas sobre os distintos sistemas nacionais. En fait, tout en reconnaissant les liens étroits des pratiques et des institutions avec le tissu social, la sociologie doit considérer que certains arrangements institutionnels ne fonctionnent plus fondamentalement à l'échelle nationale. Ou seja, mesmo que reconhecendo os laços estreitos entre práticas e instituições com o próprio tecido social, a sociologia deve considerar que certos arranjos institucionais não funcionam mais fundamentalmente apenas na escala nacional. Par exemple, si on veut essayer de comprendre les systèmes de pouvoir aujourd'hui, il faut peut-être suivre Boyer, selon qui, et Boyer et Hollingsworth, selon qui on assisterait à la formation de larges phénomènes d'emboîtement, nestedness, des arrangements institutionnels, donnant naissance à une nouvelle structure. Je mets structure entre guillemets parce que le terme doit être discuté. Cet emboîtement correspondrait alors à complex intertwining of institutions at all levels of the world, from the global arena to the regional level, also including nation-states and such continental entities as NAFTA and the European Union. Ou seja, seguindo esses autores, Hollingsworth e Boyer, assistimos à formação de amplos fenômenos de encaixamentos, de superposição de arranjos institucionais, encaixamento de arranjos institucionais sobrepostos que originam uma nova estrutura, entre aspas. Este encaixe corresponderia, na palavra dos autores, a uma complexa interação de instituições em todos os níveis do mundo, desde a arena global até o nível regional, aí incluindo os Estados-nação e essas entidades continentais como a NAFTA ou a União Europeia. Et de ce point de vue-là, dans ce système complexe,
il n'y a plus nécessairement de mouvement du bas vers le haut ou l'inverse, mais les différents niveaux, les nations, les secteurs, les zones de libre-échange, les régimes internationaux, les régions supranationales, les grandes villes, interagissent sans qu'une seule autorité, qu'elle soit supranationale, continentale, nationale ou locale, ait le pouvoir de contrôler et de réguler ce système complexe. Ou seja, não temos mais necessariamente movimentos de baixo para cima ou o inverso, de cima para baixo, mas encontramos diferentes níveis que interagem, ou seja, nações, setores, zonas de livre comércio, regimes internacionais, regimes supranacionais, grandes cidades, diferentes níveis que interagem sem que haja uma só autoridade que possa controlar ou regular esse complexo sistema, seja uma autoridade supranacional, uma autoridade continental ou mesmo local. Les acteurs donc doivent être emboîtés dans des arrangements institutionnels qui seront liés à tous les niveaux de la réalité. Ou seja, os atores devem ser encaixados em arranjos institucionais que estão ligados de modo complexo a todos os níveis da realidade. Il y a en même temps, évidemment, de ce fait, une relativisation de la référence sociétale, pour citer Robertson, tant pour les individus que pour les organisations. Par conséquent, on se réfère non plus seulement à notre société, mais aussi à des éléments beaucoup plus universels. Ou seja, citando Robertson, há uma relativização da referência societal, tanto para os indivíduos quanto para as organizações, o que significa que agora nós teremos elementos universais a também incidir sobre os processos sociais e individuais. Donc, évidemment, on aurait pu broder encore longtemps sur ces questions, mais je voudrais arriver maintenant à la question du test de l'impact de la globalisation sur la jeunesse. Et je me servirai pour cela notamment du travail vraiment très passionnant réalisé par Hans-Peter Blotzfeld, Eric Lutkins, Melinda Means et Karin Kurz, qui s'intitule Globalization, Uncertainty and Youth in Society. Bom, então agora nós vamos, sem deter-nos mais, a tentar discutir o impacto da globalização sobre a juventude. E para tanto nós vamos nos basear nesse estudo de Bloomfield, Kinsling, Mills and Kurz, Globalization, Uncertainty and Youth Society, aliás foi comprado pelo Elenco, está chegando semana que vem, da Amazon, que é um estudo muito interessante para discutir essa relação. Alors je vais aborder d'abord, je vais regarder d'abord deux préalables, parce que la globalisation, c'est un univers dans lequel on peut se perdre, c'est un univers qui est, souvent les chercheurs l'ont considéré à un niveau très macro-sociologique. Alors, il y a au fond, peut-être en sociologie, il n'y a pas tellement d'études empiriques qui montrent l'impact de la globalisation sur la vie des gens, des individus ou des groupes. Ou seja, nós vamos partir de dois pontos preliminares. Por um lado, é preciso ver de que não há muitos estudos sobre essa universalização e muitas vezes eles ficam apenas a nível macro, ou seja, como estudar este impacto sobre a vida concreta das pessoas, dos indivíduos e dos grupos sociais. Le phénomène de la globalisation donc, a été étudié au niveau macro, mais comment en percevoir les effets sur les multiples champs du monde social, sur, disons, la famille, sur le sport, sur la culture, sur tous ces champs sociaux qui font nos sociétés, mais qui sont multiples, ou encore les effets sur les éléments personnels de nos vies. Ou seja, é preciso, então, de algum modo, chegar mais perto dos diferentes campos da sociedade. Por exemplo, quais são os impactos desses processos universalizantes sobre a família, o impacto sobre a cultura, o impacto sobre os próprios jovens,
e até mesmo como é possível perceber isso em nossas vidas pessoais. Les sociologues ne peuvent pas se contenter, dans une perspective totaliste, je dirais bien, d'analyser les transformations sociales de façon métanarrative. On va parler, disons, de la globalisation, mais aussi du passage de la société industrielle à la société post-industrielle, associée à cela. Mais on parle, disons, avec des phénomènes qui sont extrêmement vastes, alors que l'on doit s'attarder, me semble-t-il, à étudier les choses en profondeur selon des champs sociaux, comme on a l'habitude de faire finalement en sociologie aujourd'hui dans la recherche. Ou seja, nós não podemos nos contentar com essa visão totalista, que, por exemplo, falava em grandes explicações do trânsito da sociedade industrial, sociedade pós-industrial, mas deveríamos, como se faz em sociologia, passar uma análise de transformações sociais de modo mais micro, de modo a analisar campos sociais específicos, nos quais a globalização é apenas uma das dimensões, mas há outras nas transformações atuais. De plus, je pense que si l'on regarde les choses, les transformations sociales qui se déroulent devant nos yeux, parfois, tellement cela va vite, dans les différents champs sociaux, on s'aperçoit que la globalisation n'est qu'une dimension de ces changements. Donc il faut remettre à sa place aussi le phénomène de globalisation. Il ne faut pas penser que ce phénomène de globalisation détermine tout, loin de là. Ou seja, se nós observarmos transformações sociais em campos específicos, naqueles mencionados, família, cultura, grupos sociais ou vidas pessoais, é preciso então relativizar, no sentido que a globalização é uma das dimensões dessas transformações e não explica a totalidade das transformações. Alors de ce point de vue, cette étude est particulièrement intéressante pour connecter les dimensions de la globalisation au parcours de vie des jeunes, puisque c'est un objet central de ce cours organisé par José Vicente Tavares, et donc particulièrement intéressant pour comprendre les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans notre société. Esse estudo é particularmente interessante porque ele vai tentar identificar os efeitos da globalização no próprio percurso de vida, na vida social, na história de vida desses jovens, uma vez que a questão da juventude é um tema central desse nosso seminário. Alors, ce que remarque Blossfeld, vraiment de façon générale, c'est que l'un des effets importants de la globalisation, et il va mettre l'accent, je vous le dis tout de suite, sur la question de l'incertitude. Et il met l'accent sur l'incertitude parce qu'il voit que l'un des effets de la globalisation, c'est que les changements très rapides dans les marchés globaux anonymes dont dépendent les travailleurs et les agents divers que nous sommes, sont devenus de plus en plus dynamiques, mais aussi moins prédictibles, ce qui n'est pas sans conséquence. Bom, o que esses autores vão ressaltar é que um dos aspectos importantes da globalização é a questão da incerteza. Então, eles vão ressaltar que essa dimensão pelas quais os mercados globais vão afetar o dinamismo da vida social tem, por outro lado, uma dinâmica cada vez menos previsível. La dynamique et la vélocité des résultats des marchés rend plus difficile tant pour les individus que pour les firmes, les entreprises et les États de prédire le futur du marché et de faire des choix entre différentes alternatives et stratégies. Ou seja, a dinâmica e a velocidade dos resultados dos mercados internacionais torna mais difícil, tanto para os indivíduos quanto para firmas, companhias e para os próprios estados, torna difícil previrem o futuro do mercado, assim como previrem como fazer escolhas entre diferentes alternativas e estratégias. En ce sens, se développe une incertitude croissante sur les développements économiques et sociaux qui constitue dans les thèses de Blossfeld une caractéristique centrale de la globalisation dans les économies avancées. Ou seja, a tese do Blossfeld e outros é que há uma incerteza crescente no desenvolvimento econômicos e sociais, ou seja, eles acentuam que uma característica central da globalização nas economias avançadas seria justamente a incerteza.
Ce qui amène Blossfeld et ses collègues dans une perspective institutionnaliste, parce que on peut repérer, et ça on pourra en discuter jeudi à la nuit, parce que je peux remettre ça en question aussi, on peut repérer des cadres institutionnels et des éléments structurels historiquement constitués propres à chaque pays. Ou seja, esses autores, numa perspectiva institucionalista, eles ressaltam que se pode encontrar quadros institucionais e elementos historicamente constituídos, elementos estruturais próprios de cada regime, por exemplo, os regimes institucionais em cada sociedade, que determinariam em que medida as pessoas seriam afetadas por essa crescente incerteza como resultado da globalização. De ce point de vue, l'incertitude serait filtrée et canalisée vers des groupes sociaux spécifiques dans un ensemble varié de pays, affectant leur parcours de vie. Ou seja, essa incerteza seria filtrada e canalizada em relação a certos grupos sociais específicos, em um conjunto diverso de países, afetando assim a sua própria história de vida, o seu percurso de vida. Et en fait, ces éléments de filtration, en quelque sorte, de canalisation, celles qui ont le plus d'impact sur les parcours de vie des jeunes, sont les relations d'emploi, les systèmes d'éducation, les régimes nationaux de bien-être social et la famille. Ou seja, o que é fundamental é que, ou seja, o que funciona nos filtros desses impactos globais em relação à vida dos jovens são principalmente as relações de emprego, os sistemas de educação, os regimes de bem-estar social e a própria família. Et de ce point de vue-là, si nous prenions ces fameux filtres institutionnels, je vous montrerai un schéma un peu plus tard dans la deuxième semaine. Ces filtres institutionnels, tels que les systèmes d'emploi, ont un rôle par rapport au niveau d'emploi, à la stabilité ou à la sécurité d'emploi, à la flexibilité. Dans les systèmes d'éducation, au moment et à l'entrée dans le marché du travail. Então, em relação à juventude, são resultados que emergem dessa pesquisa comparativa internacional, alguns elementos se tornam mais afetados por essa incerteza produzida pela globalização. Mas, além disso, essa incerteza também ela tem consequências que são desiguais, que são desigualmente distribuídas e produzidas, ou seja, o risco da incerteza produzido pela globalização parece acumular mais sobre certos grupos, talvez grupos menos favorecidos, ou grupos vulneráveis, como se diz muito no Brasil, contribuindo talvez para a criação dessa ideia dos perdedores. Donc je voulais terminer sur ce point-là momentanément, parce que c'est une étude empirique comparative qui a cherché à formuler vraiment des hypothèses, à travailler le cadre théorique de façon très intéressante et qui nous conduit à nous interroger justement sur la situation de la jeunesse dont on discutera plus tard. Ou seja, essa pesquisa comparativa internacional nos permitiu perceber o quanto essa incertitude ou incerteza produzida pela globalização ela tem impactos socialmente desiguais e distribuídos desigualmente, uma vez que o risco se concentra em certos grupos, geralmente nas camadas baixas da escala social, produzindo essa cultura, essa figura dos perdedores, né? E são aqueles, então, que vão, de algum modo, sofrer mais os traumas dessas mudanças de grande envergadura. E isso, então, vamos desenvolver no debate. Então, temos aqui.
falasse, dessem seus nomes, porque isso está sendo gravado, Urbi et Orbi. O Sorel já pediu a palavra? Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela amplitude da análise, permitindo simultaneamente que se entenda a globalização como um fenômeno amplo e muitas vezes genérico na sua apresentação, com a articulação que me parece extremamente rica das relações entre ela e o desenvolvimento da sociologia. Eu creio que o Turenne seja o melhor exemplo da evolução da sociologia e da globalização. Quem o conheceu nos anos 60, e sobretudo nos seminários em que ele participava no México, o tema era o desenvolvimento das classes sociais da América Latina. Portanto, ele foi alguém que seguiu a moda do marxismo hegemônico nessa época, na sociologia e particularmente no México. Posteriormente, ele se deixou fascinar, enquanto sociólogo, por fenômenos nacionais, mas que tiveram expressões inovadoras no campo mundial, como o movimento polonês, Solidariedade, e o movimento dos Chiapas, México, onde ele tinha um certo fascínio por estas experiências inovadoras, radicais ou não, nas diferentes sociedades. Num terceiro momento, eu tive a oportunidade de vê-lo no Chile, quando ele recebeu um título de doutor honoris causa pela Universidade do Chile, e ele apresentou, para surpresa de muitos dos seus alunos que lá estavam, um livro intitulado Podemos Nós Viver Juntos? Pouvons-nous vivre ensemble? Eu me lembro que eu mostrei a um geógrafo extremamente inteligente e irônico chamado Milton Santos, e ele me disse que o título desse livro seria uma boa pergunta para a Madame Turenne, sua esposa. Ou seja, a partir desse momento, o Turenne, diante da percepção daquilo que você chamou do fim da sociedade, ele estava, de uma certa maneira, antropologizando a sociologia e tirando ela dos quadros de referência tradicional. Então, a minha pergunta é se nós, apesar dos argumentos, dos exemplos e, sobretudo, deste último estudo comparativo, não estaríamos reconhecendo a crise paradigmática que as ciências sociais, em geral, enfrentam diante da globalização,
que, na minha opinião, apesar de ser um fenômeno que se transformou numa certa realidade no mundo contemporâneo, o próprio Wallerstein, ao estudar as relações entre o centro e a periferia, entre o capitalismo central e os países periféricos, ele já admitia a presença de um mundo globalizado, como Brodel, que é o seu grande mestre, ao analisar a sociedade do Mediterrâneo, já encontrava sinais, numa escala menor, de uma certa sociedade globalizada. Então a pergunta é dupla. Até que ponto esse fenômeno não é uma reprodução numa escala mais complexa pelos meios de comunicação, pela financiarização dos problemas? Fenômeno que se poderia analisar em perspectiva histórica. E a segunda, que eu já tinha mencionado anteriormente, até que ponto um dos desafios da globalização para as ciências sociais não seria a crise dos nossos próprios paradigmas. Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour cette question, mais aussi ces commentaires qui ont en même temps retracé l'itinéraire de Touraine d'une certaine manière, de façon très synthétique. Et c'est vrai que Touraine a quand même changé beaucoup. Il a, je crois, joué un rôle dans le développement de la sociologie en partant du travail, et ensuite les mouvements sociaux, les années 68 en particulier. Et là, il a fait cette œuvre que je trouve particulièrement intéressante, qui était Production de la société, sociologie d'action aussi avant, mais Production de la société que j'ai beaucoup aimé. Et par la suite se concentrant sur le retour de l'acteur, parce que ce retour de l'acteur, on aura l'occasion d'en parler demain, jeudi, ce retour de l'acteur est venu de différents endroits, d'ailleurs, aussi bien en Angleterre que du côté de chez Touraine, avec une position qui a cherché à éviter le structuralisme, disons, qui était très présent dans les années 70. Alors, de ce point de vue-là, Touraine va, d'une certaine manière, comme au bout d'une démarche, et avec son ouvrage sur la fin de la société, qui est quand même l'ouvrage d'un chercheur qui a 90 ans maintenant, et qui est encore tout à fait qui est en pleine forme. Nous l'avons reçu récemment à l'Université de Montréal. Et donc, qui cette fois vient dire, au fond, la financiarisation, elle a atteint profondément les sociétés, le marché, disons, a envahi les choses, et finalement, il faut compter fondamentalement sur l'individu, sur les acteurs, en quelque sorte, sur, en particulier, les mouvements autour des droits humains. Donc, c'est toute une réflexion, mais évidemment, on peut s'interroger, il est toujours en avance, hein, quand même, Touraine, mais je vais peut-être un peu trop vite. Professor, eu agradeço pela questão, então, sobre o Touraine, esse importante autor. Ele está dizendo que o Touraine mudou bastante também ao longo desse percurso dele como sociólogo, passando de estudos sobre trabalho, movimentos sociais,
até chegar finalmente a essa grande obra importante, a produção da sociedade. Depois também finalmente com o retorno do ator. É importante que recebeu influência de vários lugares, incluindo a Inglaterra também. Ele tentou evitar o estruturalismo, que era bastante importante nos anos 70. E talvez ele tenha sido um dos primeiros que iniciou um processo importante de mudança na teoria social, e ainda com 90 anos estava ainda em forma, né, com o livro então Fim da Sociedade. E ele foi recentemente na Universidade de Montreal, foi recebido, e ele tem dito que a financiarização atual ela atende muito bem às demandas do mercado, né? Mas que também é necessário considerar nesse processo a manutenção do indivíduo e também a importância dos direitos humanos e dos movimentos sociais. Maintenant, sur les paradigmes, sur les changements de paradigme, il y a une première chose qu'il faut quand même reconnaître, c'est que la sociologie a, depuis déjà pas mal de temps, dû s'appuyer sur plusieurs paradigmes. C'est-à-dire qu'elle est multiparadigmatique comme discipline, ce qui évidemment crée probablement une certaine fragmentation parfois, et c'est dû aussi aux objets que nous étudions. Par conséquent, on ne peut pas étudier n'importe quel objet, enfin, encore qu'on pourrait peut-être le faire avec beaucoup d'imagination et travail, mais dans l'ensemble, il y a quand même des paradigmes qui sont utilisés, par exemple en stratification sociale, ou par exemple dans le domaine de l'urbain, ou des politiques sociales, ou de l'analyse des entreprises, ou de l'économie. Tout ça, évidemment, fait qu'on ne peut pas nécessairement adresser les choses strictement sur la base d'un seul paradigme sociologique qui existerait. Et de plus, on est obligé de faire appel à l'interdisciplinarité dans bien des cas, si on veut étudier telle ou telle chose. Sobre a questão de mudança de paradigma, então, a sociologia ela se apoia hoje sobre um conjunto amplo de paradigmas, e por isso mesmo ela é multiparadigmática, o que cria, de um lado, alguns problemas, como a fragmentação, mas, em grande medida, isso se deve também à diversidade de objetos que ela estuda. Existem paradigmas que são utilizados em estudos clássicos, como a estratificação social, o urbanismo, a economia social, e dessa forma, então, não podemos falar apenas em um único paradigma. Maintenant, du point de vue de la globalisation, je crois que ça nous amène à un changement de perspective. C'est-à-dire, je pense, évidemment, il y a des tas de courants d'analyse de la globalisation. En plus, il y a des disciplines diverses qui l'étudient. Mais ce que je soulignerais, disons globalement, c'est que, en définitive, il faut que nous renversions quelque peu notre perspective qui serait trop nationale, qui nous amènerait à nous réfugier du fait que les bailleurs de fonds, par exemple, nous donnent de l'argent, mais souvent ils vont nous dire « oui, mais vous n'étudiez pas, vous étudiez plutôt le Brésil, ou vous étudiez des choses qui se passent au Canada ». On a une liberté de chercheur, mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles à étudier si ce n'est pas, enfin, selon le type de financement. Então, do ponto de vista da globalização, é necessário que nós tenhamos ou façamos uma mudança de perspectiva. E nisso existem diferentes disciplinas que estudam a globalização e das quais nós podemos nos utilizar. É necessário, então, mudar a nossa perspectiva, não apenas nos focar em estudos nacionais, seja pela nossa proximidade ou mesmo pela capacidade de financiamento, que muitas vezes é limitada. Nós temos uma certa liberdade para estudar, inclusive, temas internacionais. Claro que isso depende também ainda dessas possibilidades de financiamento. Néanmoins, comme je vous l'ai dit dans ce que j'ai dit, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut
abandonner totalement les analyses sociétales. Je pense que ceci a encore beaucoup d'intérêt, c'est très mobilisateur, mais de notre côté, il faut que nous soyons ouverts, il faut que nous puissions aller étudier des phénomènes beaucoup plus, disons, transnationaux, nationaux, internationaux, etc., pour répondre quand même à cette nécessité d'analyser le monde social, qui n'est peut-être plus simplement fondé sur des frontières, mais qui est quand même tout aussi large et qui se développe et qui change très rapidement. Ele não é necessariamente favorável a abandonar a perspectiva de estudos sociais, societais, sobre sociedades nacionais, mas também é necessário que nós estejamos abertos a estudos transnacionais, estudos internacionais, então, que permitam analisar o mundo social em toda a sua amplitude e também não nos detendo a fronteiras nacionais. Bom, nós estamos tentando nos conectar, mas conhecemos aqui a professora Glaucília Mota Brasil, do Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, com seus alunos lá no grupo que estão vendo, e ela mandou uma pergunta perguntando acerca da relação entre questões de gênero e do novo papel da mulher e os processos de globalização. Alors merci pour cette question fort importante. La question du genre a été étudiée sous de nombreux aspects, elle continue de l'être. Il y a tout un mouvement au sein même de la sociologie pour développer cette sociologie du genre. Et je pense qu'on a appris énormément de choses à partir de là. Ce qui est apparu, c'est que pendant longtemps, les études féministes ou les études sur le genre se sont fondamentalement intéressées à des personnes qui étaient plutôt dans la classe moyenne ou disons les classes plus aisées, des personnes qui étaient, disons, blanches plutôt que de couleur, si on peut dire. Et par conséquent, il y a eu un mouvement qui s'est levé et qui a internationalisé aussi un peu ces choses-là. Mais cette fois, non pas simplement à l'intérieur des pays développés, mais à l'intérieur de pays en développement. Et en particulier dans les Caraïbes, il y a des chercheurs qui ont avancé, et aussi aux États-Unis, des chercheurs qui ont avancé qu'il fallait aussi s'intéresser à d'autres sous-populations féminines. Maintenant, du point de vue de l'émergence des mouvements féministes à l'échelle internationale, ça date de très longtemps. Et j'étais récemment avec Maria Rosa Della Costa à Padoue, qui a été une des féministes historiques de l'Italie. Et elle a créé un fonds d'archives justement accessible à tout le monde et qui est sûrement passionnant pour ceux qui s'intéressent au phénomène, pour tout ce qui concerne l'Italie. Donc je crois que il y a cela. Mais il y a aussi beaucoup plus, parce que le mouvement des femmes, en particulier, et les mouvements sur le genre, sont des choses qui s'intéressent d'abord à des droits humains aussi, mais aussi qui touchent des sociétés et qui mettent en question même des cultures, d'une certaine façon, qui sont peut-être même à l'origine de conflits que nous vivons aujourd'hui avec certains mouvements religieux. Et par conséquent, la dimension
libération de la femme, ou si on peut encore parler comme ça, parce que je pense que c'est un peu démodé, mais disons, la promotion des femmes ne peut que s'étendre parce qu'elle répond à un questionnement qui est évidemment très essentiel à des changements dans des groupes qui n'ont jamais été confrontés à ces choses-là. Merci. Professor Lúcio, depois a Germana Zil. Bueno, quiero expresarle mi... Ah oui, d'accord. O professor agradece pela questão. Ele vai dizer que nos últimos anos houveram vários estudos sobre gênero e que tiveram aí conclusões importantes. Segundo ele, o resultado é bastante positivo, que se aprendeu muito com esses estudos. Os estudos feministas inicialmente, ou de gênero, se interessaram por pessoas mais da classe média ou pessoas brancas, que de cor provavelmente, mas se nós podemos usar essa expressão. Formou-se então um movimento internacional que é bastante conhecido, né, feminista, que foi muito estudado, tem estudos importantes no Caribe, por exemplo. Os Estados Unidos, notadamente, vai produzir muitos estudos feministas. O movimento feminista é anterior ainda, né, e ganhou grande importância. Ele menciona uma senhora Carreira, da Itália, né, que então ela fundou um arquivo disponível e pode ser consultado para estudos feministas. O movimento de mulheres, né, ele abrange tanto a questão de gênero, né, de uma forma, e também a questão dos direitos humanos propriamente. E ele toca justamente a origem de um conflito bastante presente na nossa sociedade e, sobretudo, a sua ligação com movimentos religiosos, né, do presente. E a libertação das mulheres, a liberação das mulheres, se nós podemos utilizar essa expressão, né, também vai colocar um questionamento essencial para a mudança de grupos, dos diferentes grupos sociais. Professor Lúcio, do México. Eu quero expressar a minha satisfação pela colocação sociológica da problemática da globalização. É interessante porque as colocações dominantes vêm da economia. E a tendência é simplificar muito o problema, colocando só os elementos dominantes que impõem lógicas, impõem tendências globais e diminuem e até desmancham processos nacionais ou regionais. No entanto, esta colocação sociológica mostra que pode ser abordada a questão da globalização de uma maneira complexa, mantendo atenção às redes de relações sociais que a globalização não consegue desmanchar. E achei muito interessante essa colocação que tem níveis nos quais parecesse que o mundo se vira homogêneo, mas outros níveis mais aprofundados da sociedade que na sua palestra foram diferenciados, que mantêm essas redes complexas de relações que não mudam tão fácil e que são muito importantes para as sociedades. Então, eu acho muito interessante, sobretudo em comparação com as análises econômicas, né? Porque a sociologia tem, nesse sentido, também tem futuro, né? Tem bastante futuro. Merci beaucoup pour ces commentaires. Peut-être une petite précision qui peut être intéressante, c'est que
ceux qui se sont intéressés aux effets sociétaux. Il y a une sorte d'école, d'une certaine manière, avec petite, mais enfin, disons des gens comme Granovetter peuvent être, disons, cités pour s'y être intéressés, mais aussi Marc Maurice, qui est un de ceux qui s'y sont le plus dévoués. En fait, ces gens-là veulent se détacher de la perspective économique classique, justement, pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, qu'il y a, disons, une pluralité de modèles, et que les sociétés, en réalité, créent des institutions qui diffèrent et peuvent avoir des impacts différents et que l'on peut retrouver par exemple dans l'étude de Blossfeld. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il faut sortir du modèle de l'homo economicus tout court. Enfin, j'exagère un peu là, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes chez les économistes. Mais d'une certaine manière, je crois qu'il faut, en tant que sociologue, prendre les choses un peu autrement et s'interroger sur à la fois les nécessités de réforme un peu de notre discipline, mais aussi d'élargir les choses pour avoir un discours qui soit, disons, efficace. O professor agradece a pergunta e apenas uma pequena precisão, né? Ele menciona a escola, uma outra escola de economia que tem autores importantes como o Granovetter e o Marc Maurice, que vão considerar também os efeitos sociais além apenas, né, de efeitos econômicos. E vai dizer que esse último desenvolvimento é bastante interessante. Vão lançar bastante sobre aquelas perspectivas da economia clássica. Em direção a uma perspectiva que é mais complexa, que valoriza o diverso, enfim. Ele menciona também o estudo de Blossfeld, né, e vai dizer que ele então tenta avançar em relação ao modelo do Homo economicus, indo além. E, por fim, ele pensa que a sociologia deve considerar essa perspectiva mais ampla, tanto para a reforma da própria disciplina, quanto para a construção de um discurso, enfim, mais eficiente. Teremos outras perguntas, a Germana e Rafael, e mais alguma. Talvez façamos as 2 ou 3 juntas, e daí o professor responde e conclui. Germana, doutorada em Sociologia. Primeiro, professor, parabéns pela palestra. Eu pude pegar partes dessa palestra, não ela por completo, mas ainda assim eu não posso, ainda mais instigada pelo professor Zé Vicente, fazer uma pergunta. É um tema muito interessante. O que eu teria para questionar, porque o que mais me instiga na temática da globalização e quando se relaciona com a questão da juventude, me instiga ainda mais, é que parece que todo esse aparato teórico acaba vendo a juventude como a vítima, ou colocando como sujeito muito subalterno. E eu acredito que essa juventude ela é muito mais do que isso, né? A juventude, pelo contrário, também concentra ali, né, um momento da vida que pode ser representado pelas possibilidades e pela resistência, né, e com um ator político também muito forte. Né? E eu acho que ela não é só, não só reproduz essa globalização, mas ela também produz essa globalização. E a juventude de hoje é uma juventude que quer ser para além desses espaços nacionais, ela quer ser cidadã global, né? E eu participei de uma organização não governamental por muito tempo, em que eu trabalhei muito com a juventude, em programas de intercâmbio, e eu pude visualizar muito disso, né? Eu queria saber, o senhor, assim, dentro dessa reflexão mesmo teórica da sociologia, que desafios tem que se apresentam, né, para fazer uma construção também teórica que busque tirar da subalternidade esses jovens, né, e colocá-los também como atores, né, e como líderes nesse processo. E até reverter alguns processos malignos, né, que vêm junto com essa perda de diversidade, enfim. Muito obrigada. Rafael, mais alguma questão? Aí juntamos. Das pesquisações sobre a cidadã. Boa noite, professor.
professora Anô. A minha pergunta vai um pouco no complemento do que a colega acabou de colocar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que o senhor vê os movimentos juvenis aí desde o início da década de 2000, antiglobalização, e, por um lado, essa resistência de grupos de juvenis aos efeitos da globalização econômica, principalmente. Mas, por outro lado, como a colega disse, esses grupos juvenis estão cada vez se beneficiando mais da globalização, especialmente a questão de conexão em rede e de modos de organização. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Obrigado. Okay. Thank you for your... Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que finalement il n'y a que des perdants dans la jeunesse? Je pense pas. Je pense que, disons que dans une période de changement intense comme celle que nous avons vécue, disons, depuis le milieu des années 80, mais il y a eu auparavant aussi d'autres changements qui se sont passés, et donc on n'est pas les seuls à avoir expérimenté des changements, mais c'est vrai que les changements qui sont faits, par exemple, avec lorsque le mur de Berlin est tombé et que les pays de l'Est ont pu à la fois sortir en quelque sorte de leur propre zone et pouvoir aller, comme les Allemands de l'Est, le jour même lorsque le mur de Berlin est tombé, c'est sûr que les gens ont pu partir et aller où ils voulaient. Ça, c'est quelque chose, la mobilité étant très très importante. Maintenant, il y a eu, du fait de ces changements, des gagnants et des perdants. Donc, quand il y a un changement, une transformation sociale, quelle qu'elle soit, il y a des gagnants et il y a des perdants, d'une certaine manière. Parce qu'il y a des traumas du changement. Donc, par exemple, Jeffrey Alexander, qui était là il n'y a pas longtemps, et aussi Piotr Stonka ont beaucoup travaillé sur ces questions des traumas du changement. Donc, le changement fait qu'à un moment donné, bien sûr, on va avoir beaucoup d'avantages. Mettons que lorsque le régime communiste s'effondre, on peut sortir du pays facilement. On peut tout d'un coup se sentir libre. On peut se dire qu'on n'aura pas des micros dans l'appartement. On peut se dire toutes sortes de... On peut en quelque sorte être vraiment emballé par ce changement et on va, dans certains cas, en profiter. Mais il y a des gens qui, eux, étant dans des situations très difficiles, ont perdu. Alors c'est un peu la même chose pour la jeunesse, d'une certaine façon. C'est vrai que des systèmes antérieurs, avec des systèmes d'emploi, par exemple, qui étaient beaucoup plus stables, où il y avait moins d'incertitudes, où les familles, il ne faut pas l'oublier, étaient aussi plus stables, donc permettaient éventuellement aux enfants de rester longtemps chez les parents, enfin encore que si on regarde les choses par exemple en Italie, eh bien les jeunes restent beaucoup chez les parents. Donc il y a là des choses qui arrivent. Alors moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que dans l'ensemble, la jeunesse continue à profiter d'une certaine joie de vivre. Moi je n'ai pas une vision pessimiste sur la jeunesse. Mais je reconnais que les gens qui ont une éducation, qui ont misé sur l'éducation, qui ont pu miser sur l'éducation,
d'où l'importance de l'éducation, évidemment, dans la phase actuelle. Ces gens qui ont pu miser sur l'éducation, en fait, ont bénéficié éventuellement même du système. Alors que ceux qui ne peuvent pas avoir accès à l'éducation se retrouvent être ce que Blossfeld appelle les losers, effectivement. Donc, moi j'ai étudié j'ai fait une étude dans les années 90, un peu loin, mais j'ai fait une étude sur les étudiants. 2400 interviews. Et les étudiants étaient très satisfaits de faire des études à l'université, par exemple. Donc, j'arrête là pour l'instant. Je répondrai à la deuxième question. Ele disse, então, perguntando, será que ocorreu uma independência da juventude? Ele vai dizer que não. E nos últimos anos é verdade que com a queda do Muro de Berlim, com a liberação que ocorreu então no lado leste, né, os alemães conseguiram sair da sua zona, houve uma mobilidade, é claro, e isso então, essa mobilidade ela trouxe vários benefícios. Isso é importante, porque sempre quando há uma mudança social, existem de um lado os ganhadores e de outro lado aqueles que são os perdedores com a mudança social. E mesmo é importante destacar que sempre quando ocorre uma mudança, ocorre também juntamente com ela um trauma. Um trauma da mudança, psicótica, entre outros, o Jeffrey Alexander mesmo tratou. E há vantagens, há problemas, ele menciona o caso da ex-União Soviética, né, onde houve uma liberdade maior, um acesso a bens, mas também houveram pessoas que perderam, e o mesmo fenômeno se repete para a juventude. Ele vai dizer que houveram mudanças importantes, por exemplo, no sistema de emprego, né, que antes era mais estável, agora não é tanto, gerou uma incerteza importante. Da mesma forma, as mudanças na família, né, inclusive em alguns países, como na Itália, os filhos passam muito tempo na casa dos pais, mas que ele acredita ainda que a juventude é uma fase especial, né, e a juventude tem essa vontade de vida. Ele vai dizer, sobretudo, que o fenômeno da educação é importante, então, para, digamos assim, dizer o que se ganhou, o que se perdeu. Vai dizer que aqueles jovens que conseguiram investir na educação acabaram sendo beneficiados nesse processo de mudança. Por outro lado, aqueles que não tiveram acesso à educação acabaram, então, tendo prejuízos importantes. Ele menciona o estudo do Blossfeld também, né, o conceito de losers, né, para esses, então, que não aproveitaram essas oportunidades educacionais. Ele mesmo realizou estudos, ele menciona ainda na década de 90, com mais de 2.400 entrevistas. 2.400. Là, pour vous répondre, effectivement, c'est très important, cette question des groupes de résistance. Et je parlerai notamment, dans la semaine prochaine, je parlerai d'une situation que nous avons vécue au Québec, entre autres, autour des frais de scolarité. Donc, du fait qu'il y a eu des mobilisations qui ont abouti à faire démissionner le gouvernement et à déclencher des élections sous pression de manifestations qui ont duré des semaines et des semaines. Donc il y a des éléments de résistance dans la jeunesse qui ont toujours été, à certains égards. Peut-être que dans les années, disons, peut-être 2000, peut-être était-il plus professionnalisé, la recherche d'une professionnalisation, bon, que l'on retrouve chez les étudiants peut-être, mais qui aujourd'hui montre plutôt une radicalisation sur bien des plans, autour d'intérêts parfois corporatistes, comme par exemple les droits de scolarité, mais aussi qui fait la jonction avec par exemple Occupy Wall Street ou les mouvements anti-mondialisation, que vous avez bien vu ici à Porto Alegre, qui met en réseau les gens et qui évidemment
est un élément de l'engagement de la jeunesse pour des transformations sociales. Alors, peut-être pour dire que je suis amené à conclure et je vous remercie beaucoup de votre attention. Le jeudi prochain, j'aborderai des questions relativement théoriques, relatives au rapport entre les acteurs, les actions et les structures, entre guillemets, ou les institutions dont on a parlé un peu aujourd'hui, et qui nous placera sur une autre discussion, mais qui nous amènera à regarder ce qui s'est passé dans la conception même, justement, des rapports agency structure, comme on les a appelés, mais qui peuvent être vus peut-être aujourd'hui sous un angle différent. Então, o professor vai dizer que essa questão da resistência e juventude é um tema bastante importante. Ele menciona o caso do Quebec, né, onde houve então várias manifestações de estudantes em torno da questão dos custos de escolaridade, semanas e semanas de manifestação e que finalmente acabaram com uma queda do governo, né? E ele vai dizer também que nos anos 90 houve um movimento de profissionalização desses estudantes, né, que hoje ocorre um outro movimento, que é um movimento de radicalização, no entanto, é uma radicalização corporativa em torno de temas, enfim, de assuntos como, ele menciona o caso, então, dos custos de escolaridade, menciona outros movimentos como o Occupy Wall Street e também aqui em Porto Alegre. Ele vai dizer, então, que essas redes, elas são bastante importantes e esse movimento, então, da juventude, hoje, ele se dá cada vez mais através das redes sociais. Ele está dizendo que o tempo dele está acabando, então ele queria agradecer e avisar que na quinta-feira ele vai se aprofundar sobre a questão das relações entre atores, né, ator, estrutura e as instituições, e sobre a questão, que é importante nas ciências sociais e sociologia, agência, estrutura e a sua relação, e trazendo então para a reflexão hoje contemporânea. Eu queria, merci beaucoup, agradecer ao professor Arnaud, agradecer a todos e convidá-lo para essa quinta-feira, às 18h30, acho que é mais razoável, por a Muito obrigado.